Apesar dele nunca ter saído do meu lado, independente de qualquer coisa, todos os dias, ele sempre continuou caminhando comigo em todos os momentos. E eu tenho certeza que sempre vai continuar caminhando, não só comigo, mas com todo mundo aqui. Deus, ele é o único que ocupa um lugar que não é substituído por nada. Nada. Nesse vídeo, eu quero falar sobre o que aconteceu aqui. Esse pastor, ele profetizou sobre a vida de uma pessoa. Essa pessoa é famosa, é um cantor gospel, tá? Recentemente, esse cantor gospel, ele se assumiu gay. E o interessante é que muitas igrejas, mesmo sabendo da opção sexual dele, essas igrejas continuam ali convidando ele como se fosse a coisa mais normal do mundo. Mas enfim, eu quero que você assista esse vídeo comigo, desse pastor que profetizou sobre a vida dele, e eu vou comentar sobre algumas coisas importantes. E eu peço, por gentileza, preste atenção em cada palavra que esse pastor vai falar nesse vídeo. E depois a gente vai comentar no decorrer do vídeo, tá bom? Vamos lá. Quando Deus disse assim: eu vou trazer o Jessé para você orar. Aí o profeta, ele tem que aprender. Quando ele ouve a voz de Deus, ele tem que falar. Porque senão esse negócio, bem que Deus falou. Ó, eu não quis te dizer, mas Deus falou, isso aí não funciona. Aí quem estava perto, eu falei, ó, Deus falou que vai trazer o Jessé. Depois disso, começou a chegar gente nessa igreja. Eu toco pro Jessé, toquei pro Jessé. Mas é depois assim, de 15 dias, 20 dias para cá. E eu canto essas músicas suas. Eu canto, profetizo com essas músicas. Porque, meu filho, o que Deus te entregou, você não tem noção de tão precioso que é o que Deus te entregou. O interessante é que as músicas desse rapaz aí são todas antropocêntricas, músicas depressivas. Se você começar a cantar as músicas dele, você vai ver que no final não tem nada de Bíblia, é apenas uma conversa entre Deus e o homem. E no final é Deus querendo exaltar o homem. E por incrível que pareça, tem pessoas que gostam de cantar esse tipo de música na igreja. Não adianta a gente ficar batendo o pé. O princípio bíblico é: devemos louvar a Deus por sua grandeza e por sua soberania, ou seja, o louvor não é, repito, não é na horizontal, é na vertical. O louvor não é para nós, é para Deus. Só que esse cantor aí, Jessé Aguiar, as músicas dele são músicas que não têm teor bíblico. E um fato interessante é que esse cantor, o Jessé Aguiar, aquele que está no meio ali de boné, ele disse, depois que assumiu como gay, que realmente ele compôs aquelas músicas no momento de aflição dele, no momento em que ele estava ali em conflito com a sua sexualidade. E tem muitas pessoas que gostam de cantar as músicas que foram feitas por ele. Então, gente, nós temos que ver o princípio da composição. Por que ele fez? Ele já explicou. É por isso que eu falo, todas, sem exceção, todas as músicas dele são antropocêntricas, ou seja, o centro é o homem. Mas vamos lá. Os seus processos e as suas dores já tirou tanta gente do fundo do poço e do abismo. Aquela música livre, meu filho, já impediu tanta gente de se matar. Da pessoa tá achando assim, tá insuportável, vou morrer, vou morrer, vou morrer. E de repente o Espírito Santo vem e vai falando. O interessante é que ele disse algo verídico. Olha, aquela música Alívio fez com que muitas pessoas não cometessem ali suicídio ou algo do tipo. E realmente ele tem razão, porque a música é direcionada para as pessoas. É uma música de autoestima. Uma música ali para levantar a pessoa, mas não é um louvor. Entenderam a diferença? O meu alívio. Sabe a cena que eu estou vendo aqui agora? Jesus escrevendo na areia. Chega uma mulher e um monte de gente já com pedra. Viemos aqui para matar. Ela não tem que matar, está escrito, ó, o salário do pecado, ó, está escrito pecado, ó, está escrito adultério, está escrito, ó a lei, ó a lei. E Jesus escrevendo,
Agora esse pastor tá passando pano pro rapaz aí, né? Olha, as pessoas te condenam. As pessoas dizem que o salário do pecado é a morte. Realmente, o salário do pecado é a morte. E se ele vive na homossexualidade e ele não se arrependeu, não tem jeito. O destino dele não é o céu. Gente, aqui vocês sabem muito bem que eu não fico passando pano pra ninguém. E nós não podemos negociar os nossos valores simplesmente porque uma pessoa famosa está em nossa frente. Esse pastor está passando pano pra esse cantor. Tá? Olha, muita gente te condena por causa da sua opção sexual, mas Deus assim diz. O que Deus diz? Deus diz que você deve se arrepender. E você acha que ele pregou sobre o arrependimento aqui, nesse momento que ele está profetizando para esse cantor? Não. Só profetizou coisas boas, dizendo que Jesus ama ele, que Jesus quer o bem dele e tudo mais. É bem típico de um falso profeta pregar aquilo que as pessoas querem ouvir, né? Ei, tem que matar ela. Jesus, para. Atira a primeira pedra, quem não tem pecado. A pressão está insuportável, a interna e a externa. Só que Jesus está escrevendo, Jessé. A sua história continua sendo escrita. O seu nome ele escreveu com a marca de sangue, Jessé. O sangue dele lava de todo pecado. E o Senhor diz assim: a oração da filha da divina foi me pedindo presente para você. Então quem está com a pedra na mão, Jessé, não sabe que por trás de alguém que caiu, que falhou, tem lágrimas. Parece que esse pastor aí não sabe nem o que está falando. Essa é a verdade. Tem mãe de joelho. O Senhor diz assim: eu tenho saudade lá do Monte Serrar, daquela intimidade do que eu te entregava. Tu lembra lá da Vila Alzira? Das noites sem dormir, decalamandaravassuri, o que gerava, desce. Todos que estavam segurando uma pedra, naquele dia voltaram para casa com a pedra, ou deixaram as pedras no caminho. E Jesus perguntou para aquela mulher: onde estão os seus acusadores? E você sabe o que Jesus continua a fazer depois. Satanás sabe que a única forma de um escolhido não viver. O interessante é que depois que Jesus perdoa ali os pecados daquela mulher, o que Jesus diz? Vá e não peques mais. Interessante que aqui ele não prega sobre o arrependimento, ele não prega sobre mudança de vida, mas diz que Jesus está escrevendo uma nova história, fazendo um novo caminho. Sim, Jesus continua fazendo isso na vida de todas as pessoas. E existem dois caminhos aí. Ou o seu caminho é o céu ou é o inferno. Então Jesus está escrevendo a nossa história, sim, para juízo ou para bênção. Então, o interessante é que ele usou até mesmo uma história bíblica fora do contexto para tentar convencer o cantor de voltar a Jesus. É estranho, muito estranho isso. Um plano de Deus é morto. E ele tem tentado de todas as formas tirar a sua vida. Eu falo com temor e tremor. E ele, como pai da mentira, ele disse para você: acaba com tudo, que depois só vão falar bem de você. Mas Deus diz assim: não coloque, Jessé, um ponto final aonde ele não colocou. Essas frases são clichês, né? Não coloque um ponto final onde Deus não colocou. Tipo aquelas frases de caminhão. Tem também aquela frase, né? Olha, você só joga pedra em árvore que tá dando frutos. Então, sabe, gente, é complicado usar esses argumentos clichês para tentar convencer a pessoa. Quem convence as pessoas do pecado e do juízo de Deus é o Espírito Santo. Então não adianta ele ficar aqui com conversinha, dizendo: olha, aquela mulher não foi apedrejada porque Jesus perdoou ela. Sim, é claro, mas
O que Jesus disse depois? Jesus disse, olha, vá, mulher, embora e não peques mais. Ou seja, ele deveria pregar isso a esse cantor que, né, assumiu a união sexual com outro homem. Ele tem que pregar sobre o evangelho, sobre a mensagem da cruz. Olha, você precisa abandonar os seus pecados. E não precisa ser profeta para ver isso. Está na cara. Todo mundo tem acesso aos noticiários. É só pregar o que realmente a Bíblia nos diz. E a pessoa será convencida do seu pecado. Levanta hoje, meu filho. Porque Deus te trouxe aqui para te levantar. Deus me chamou na terra para isso aqui, ó, pegar na mão das pessoas e caminhar junto com elas. Eu quero falar sobre algo importante agora. Isso eu já presenciei, tá? Às vezes eu frequento algumas igrejas que são igrejas grandes, igrejas onde tem pessoas famosas. E eu já percebi que tem pastores que aproveitam ali que tem pessoas famosas e começam a profetizar na vida daquelas pessoas. Isso é muito comum. Então não foi diferente aqui. Quando você está no púlpito pregando e você vê uma pessoa famosa, automaticamente você sente no seu coração que você tem que entregar algo para aquela pessoa, simplesmente porque ela é famosa. E daí começa o espetáculo. Olha, Deus me diz assim, Deus disse isso ou aquilo, e na verdade não é Deus dizendo. Então, gente, é muito típico essa ideia de trazer profecia para uma pessoa que é famosa, que está na sua frente. E por incrível que pareça, tem pessoas que estão ali na liderança da igreja que elas gostam de chamar essas pessoas famosas para cantar no momento do culto, para falar alguma coisa sem ser membro da igreja, só porque essas pessoas são famosas. E isso é errado, tá bom? Ouvir, chorar junto, cantar junto, terebaia, cantoré, assúria, para cuidar de vidas. O papel de um cristão é esse, é estender a mão, é levantar, é dizer assim, ó, vamos, não para não, vamos porque Ele continua contando contigo, vamos porque tua história não acaba assim não, não pode acabar assim, uma história tão bonita, escrita por Ele, é o dedo de Jesus que escreve a tua história. E Deus diz assim, eu te levanto com a única mão, que quem Ele levanta ninguém abate, porque aquela música que Ele te entregou diz, né, eu não desisto de você, meu filho. Mas eu não sei cantar ela não. Será que ele pode cantar para Jesus, irmãos? Eu não desisto de você, meu filho. Olha só, não foi o que eu disse? É só você ver uma pessoa famosa na igreja que você começa a dar oportunidade para ela. Olha, você tá aqui, né? Você é famoso. Você não quer pregar? Olha, você não quer trazer uma mensagem para nós? E nesse caso aqui, deixou o cara cantar na igreja, sabendo que ele não se arrependeu dos seus pecados, que ele continua na prática homossexual, ele já se assumiu gay e continua cantando em uma igreja que supostamente é neopentecostal. E a minha pergunta é, o que se tornou algumas igrejas? Será que essas igrejas estão sendo influenciadas pela presença dessas pessoas que são famosas? Inclusive, muitas igrejas fecharam as portas para ele por causa da opção sexual dele. E isso está corretíssimo. Por quê? Porque isso vai contra a nossa identidade cristã. Isso vai contra a nossa cosmovisão cristã. Então, quando a gente vê uma cena dessa daqui, um cantor ministrando no momento do louvor, estando em pecado e se assumiu gay e tá tudo certo, gente, o que tá acontecendo com a nossa igreja? Eu digo a nossa igreja de uma forma universal, a igreja de Cristo. Será que realmente perdemos o foco do culto? Como que nós podemos fazer isso? Todas as pessoas podem louvar a Deus? Sim,
Mas para você participar do grupo de louvor, você tem que ser membro da igreja. E esse rapaz nem é membro dessa igreja aí. Sabe por que ele tá cantando, né? Porque ele é famoso. Esse rapaz, ele merece perdão, claro, assim como qualquer outra pessoa. Mas ele tem que se arrepender de seus pecados e abandonar suas práticas e congregar em uma igreja. Gente, esse assunto é muito delicado, mas não podemos ser movidos por pessoas famosas. Nós precisamos tratar tanto a pessoa pobre bem como a pessoa rica. Temos que ter o mesmo tratamento com as pessoas que são famosas ou não. Agora, o que nós estamos vendo aqui é exatamente fazendo acepção de pessoas. Por quê? Eu queria ver se alguém comum, quisesse cantar no lugar dele. Você acha que ele cantaria, essa pessoa? Claro que não. Agora, como ele é famoso, ele pode cantar, mesmo estando em pecado. E eu não concordo com isso, tá bom? E se for preciso, eu entro no meio da guerra. Aleluia. Jessé, quem é o Senhor e Salvador da tua vida? Fala no microfone. Jesus. Quem é o seu único e suficiente Salvador? Jesus. Quem é que você está aqui hoje, lançado nos pés dele? Jesus. Quem é que falou contigo aqui? Com certeza, Jesus. Quem continua escrevendo a tua história? Com certeza. O maior escritor de todas as histórias, Jesus. Para quem você volta para os braços hoje, se joga e confessa dizendo, tu és meu? Quem é? Apesar dele nunca ter saído do meu lado, independente de qualquer coisa, todos os dias. Ou seja, agora ele está tentando justificar que, olha, apesar da minha opção sexual, Jesus sempre esteve comigo. Gente, eu creio que esse rapaz, ele pode ter uma vida íntegra diante de Deus, ele pode ter uma mudança em seu caráter. Sim, ele pode ter. Agora, como que nós sabemos? Através de seus frutos. Não é o próprio Jesus que diz que nós vamos conhecer a árvore segundo seus frutos? Aí você me pergunta, Caio, será que ele se converteu mesmo? Será que ele voltou para a igreja? Gente, temos que ver os frutos. Vamos ver o que vai acontecer de agora em diante. Gente, se não tiver frutos, não houve arrependimento. Um dos sinais que nós conhecemos de uma pessoa que se arrependeu de seus pecados é exatamente o fruto que ela dá. Então, se ela está dando frutos por aí, ou seja, mostrando que realmente ela se arrependeu, então realmente houve ali arrependimento, tá? Então, nós precisamos entender isso. Mas vamos ouvir o que ele tem a falar. Ele sempre continuou caminhando comigo em todos os momentos. E eu tenho certeza que sempre vai continuar caminhando, não só comigo, mas com todo mundo aqui. Deus, ele é o único que ocupa um lugar que não é substituído por nada. Nada. E eu espero que fique claro para todo mundo que Deus é a peça-chave inconfundível na minha vida e sempre será, independente de qualquer coisa. O interessante é que ele não respondeu a pergunta do pastor. Então parece que ele está com o pé atrás ainda. Então, gente, quem vai convencer esse rapaz do pecado dele é o Espírito Santo de Deus. Esse pastor não pode fazer isso, eu não posso fazer isso, você também não pode fazer isso. Nós fazemos parte da grande comissão de Jesus Cristo. E a nossa mensagem deve ser: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E só existe um caminho a seguir, que é Jesus. Qualquer outro tipo de caminho é falso. Jesus é o único que pode perdoar os nossos pecados. Só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, quando nós nos arrependemos de nossos pecados, é Jesus que nos perdoa. É Ele que nos... Então, esse rapaz aqui, eu espero que realmente ele se arrependa de seus pecados e que ele volte para a igreja, cantar e louvar a Deus, mas também que ele volte com canções bíblicas, canções que enaltecem o nome de Deus e não canções antropocêntricas. Por que essas músicas fazem sucesso hoje em dia? Porque falam sobre nós e não sobre Deus. Músicas que falam sobre Deus não fazem sucesso, essa é a verdade. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e eu quero que você entenda que o arrependimento é algo que acontece na hora.
Porém, nós podemos ver os frutos gradualmente. Então, se uma pessoa realmente se arrepender dos seus pecados, ela vai demonstrar os seus frutos. E você vai conseguir perceber, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, amém.